Rick Grimes ou Negan? Quem é o melhor líder do apocalipse zumbi? Hoje é dia de botar esses dois no ringue e descobrir qual deles salvaria a gente ou condenaria a gente no mundo de The Walking Dead. De um ladinho tem o Rick, com seu coração gigante, uma ética quase de aço. O cara que encara hordas de zumbis e dilemas éticos sem perder a elegância, tá sempre chique. Mas será que bondade e regras morais têm vez num mundo onde ser a próxima refeição pode ser você? Do outro lado tem o Negan, com seu carisma de roqueiro e um taco de beisebol que abre muitos caminhos e cabeças, né? O cara que lidera pelo medo, mas com uma eficiência que até assusta, né? E fica a dúvida, será que esse tipo de respeito baseado no terror sustenta uma comunidade ou só cria mais caos? Eis a questão. O Rick Grimes é aquele xerife que está sempre pronto para tomar as rédeas até as piores situações. E vamos falar realzinha aqui, em um mundo pós-apocalíptico não é que temos muitas opções de líderes assim não. Peraí que você tá com um coisinho. Eu não pedi. Faz. Quero 10 mil views nesse vídeo. Tá bom. Não pode falar. Pode sim, vai realizar. 3, 2, 1. Você fez assim! Mas você viu ele fazendo assim? Bom, 10 mil views me beneficia também. Bora! Depois desse devaneio, vamos falar realzinho aqui. No mundo pós-apocalíptico, não é que a gente tem muita opção de líder assim, tá? Tá bem escasso. Mas o Rick tá sempre lá para mostrar a luz no fim do túnel, transformando num grupo bem variado de pessoas em uma equipe de sobreviventes eficiente e forte. Isso não é pouca coisa. E logo de cara, o Rick mostrou que além de ser um líder nato, ele é criativo, né, cara? Quase tão criativo quanto um brasileiro? Não sei. Impossível. Não. Temos os melhores Mas, memes. pô, o cara tem lá os seus truques, né? Aquela ideia de usar as tripas de zumbi como camuflagem pra passar no meio dele sem ser notado, cara, é gênio isso. É gênio. Coisa de maluco, fora que ele já era xerife, né? Então, assim, tinha esse histórico de buscar a proteção social que era muito forte nele por ser da polícia. Ele já tinha essa vantagem de saber tomar frente de situações mais difíceis, mas o que realmente faz dele um grande líder é a capacidade de dar um bom exemplo pra galera. Nisso ele é mestre. Ele ganhou a confiança de todos os grupos que ele fez parte, mostrando pelas ações dele os valores que ele considera importantes, e ele mostrou pelo exemplo, pela empatia e pela força, como trabalhar junto com uma equipe pode fortalecer o rolê. E mais liderar não é só sobre manter o grupo unido ou resolver conflitos, não. É sobre tomar as decisões difíceis, que ninguém quer tomar. E é aí que o homem brilha. Ele deixou claro que o sistema deles não era uma democracia, porque alguém tinha que tomar essas decisões difíceis. Mas apesar das sombras de algumas decisões que ele trouxe, né, ele realmente era o cara mais capacitado para manter todo mundo seguro. Ele fazia tudo. Tudo era com ele, acabava com os zumbis, lutava contra as pessoas como se fosse a coisa mais fácil do mundo, negociava com os outros grupos, cuidava dos membros doentes ou dos feridos do grupo e ainda conseguia planejar e inspirar as pessoas a pensarem num futuro que era melhor. O Rick fez de tudo mesmo, e esses atos dele não só mostram a coragem, como também inspiram uma lealdade muito intensa no grupo, e eles sabem que eles podem contar um com o outro, não importa quão feia a coisa fique. E se tem uma coisa que o apocalipse zumbi ensina, é que você precisa estar sempre pronto pra mudar de estratégia. E o Rick, desde a primeira temporada, aquele cara bonzinho, que evitava a violência a todo custo, teve que virar alguém mais duro, mais casca grossa, mais assertivo, né? A sobrevivência do grupo virou a prioridade número 1 pra esse cara, e isso significou fazer escolhas bem difíceis, escolhas que o Rick do passado talvez não compreendesse e nem conseguisse fazer, né? E mesmo assim ele nunca foi um tirano, ele sempre valorizou as opiniões do grupo, ouvindo as reclamações e as dúvidas de cada um. Ele sabe que não tem todas as respostas e que liderar não é fazer tudo sozinho. É sobre você conseguir empoderar os outros, dar ferramenta, armas, literais e figuradas, e o suporte para sobreviver nesse mundo diferentão aí, pós-apocalíptico. E por tudo isso, né, o Rick Grimes foi canonizado como um dos maiores líderes da TV. Lenda. Não só por manter um grupo vivo, mas por manter a esperança viva, né? E em The Walking Dead, esperança é, sem dúvida, a coisa mais difícil de se manter, porque se a gente nem tem zumbi, já tá difícil pra gente não perder a fé na humanidade, imagina nesse mundo zumbi, cara. Esse cara é o verdadeiro herói de The Walking Dead, um xerife que virou o líder que todo mundo precisava mesmo sem ele querer, né? Nunca se esqueça, a esperança é a única que morre. Oxe, Não? que isso, gente? Brincadeira, é a última, tá? Mano, você
tem demência? Ó, mas por mais que a gente torça por ele, teve uma hora que o cara me fez pensar: eita, o que você tá fazendo, meu filho? Lembra daquela fase em que ele começou a ver e ouvir a Lori depois de dela ter morrido? A galera começou a questionar se ainda tinha condição de liderar, e não era pra menos, né? O cara tava tendo conversas completas com o além em pleno apocalipse zumbi. Ali até eu duvidei, viu? E aquela vez na prisão, quando o Rick decidiu expulsar a Carol porque ela matou 2 pessoas do grupo tentando evitar uma epidemia. Aí não vamos esquecer também do desastre com Terminus. O Rick levou todo mundo pra lá achando que ia ser o paraíso, e acabou sendo quase um almoço gourmet pra canibais. E aí quando eles chegaram em Alexandria, e aí Onde? Alexandria. Alexandria. Eu conheço como Alexandria. Alexandria, né? Você é international. International. Então tá, então eu vou falar Alexandria. Aquela cena do Rick todo ensanguentado, falando um monte, enquanto apontava uma arma pra galera. Cara, foi de deixar qualquer um pensando se ele não tinha perdido a noção de vez, né? Isso tudo levanta dúvida. Será que nesse mundo ingrato, o que a gente precisa é de um herói ou de um cara que faz e acontece? Paulo Maluf. Rouba, mas faz. É isso. E aí que entra o Negan, um completo oposto do Rick. O Negan lidera pelo medo, usando Lucille, o seu taco de beisebol, que mais parece que tá evitando um gatonete, né? Porque é cheio de arame farpado em volta. E cada vez causa um estrago que deixa a gente com os pelinhos tudo arrepiado, né? Todinho. Deixa-me indignada e perplexa, mas foi eficiente, não foi? Óbvio que foi. Quem quer ter coragem de desafiar um psicopata daqueles? Jono! Não! Mas como um bom vilão, ele tem uma história que justifica ele ter chegado até esse ponto. A história do Negan foi marcada por uma perda que redefiniu completamente o caminho dele. A morte da esposa dele, a Lucille, que não à toa virou o nome do taco de beisebol dele. E não tem como negar que a esposa dele era o amor da vida dele, a luz na escuridão. E ela enfrentava uma batalha contra o câncer quando o mundo foi pras cucuia, né? Pras cucuia? O que é Dona Sônia, minha avó, falando? Pelo amor de Deus. O taco de beisebol Lucille do Negan é muito mais do que uma arma, é um memorial, um lembrete constante da batalha que eles enfrentaram juntos e do que ele perdeu. Uma homenagem peculiar, com toda certeza, mas que adiciona sim uma camada de respeito. Imagina um taco de beisebol que maceta os crânios, tem o seu nome. Ai, que homenagem bonita, né? E quando a Lucille morreu, foi um momento em que ele percebeu que o mundo antigo, com todas as suas regras e moralidades, tinha acabado. E aí ele foi forçado a se adaptar a um novo mundo, onde a força e o medo ditam as regras da sobrevivência. É verdade. A transformação dele no líder dos Salvadores foi uma reação que ele viveu com a esposa. Ele adotou uma abordagem quase animal para proteger o que ele considerava ser o seu novo lar, né? Garantindo que nenhuma ameaça pudesse perturbar a ordem que ele tanto lutava para manter. E aí o Negan impôs respeito e muito medo no grupo, né? E em todos os territórios que ele controlava com uma eficiência assustadora, né, cara? O seu método era bem controverso, né? Mas refletia a sua crença de que, pra sobreviver, ele precisava estabelecer uma ordem mais rígida, né? Mas a questão é o seguinte. Ele protegia o grupo só porque não tinha como sobreviver sozinho. Então ele tinha que ter um grupo forte, unido, e que as outras pessoas tivessem medo, ou porque ele se importava de verdade com aquelas pessoas. E no fundo, a motivação importa se o resultado é o mesmo ou não. Ai, que filosofada, Creu! Adorei! E fora que um mundo onde a lealdade muitas vezes vacila, a lealdade que os salvadores tinham pelo Negan é muito impressionante, cara. Ele conseguiu isso através de um equilíbrio de medo, recompensas e punições, né? Uma estratégia que, por mais moralmente questionável que seja, é muito, muito eficaz. O Negan também mostrou que ele era um líder adaptável e capaz de pensar no futuro. Isso é uma qualidade muito importante. A decisão dele de criar um sistema tributário com as comunidades vizinhas, apesar de ser por meio de uma leve extorsãozinha, não só conseguiu recurso para os salvadores, mas também estabeleceu uma forma de controle e influência sobre as outras comunidades. Além disso, a forma com que o Negan lidava com os traidores, com qualquer desafio à sua liderança, mostra que ele sabe quando um exemplo precisa ser dado. Como foi no fatídico encontro com o Abraham e o Glenn, né? Tenso. Mas ele também sabia reconhecer o valor das pessoas e perdoar e trazer pessoas em potencial pra dentro, né? Como foi o caso de tentar trazer o Daryl pros Salvadores. E, cara, a evolução do Negan ao longo da série, principalmente depois que ele foi capturado e preso em Alexandria, aprendi, mostra a capacidade dele de... Pode falar.
Mostra a capacidade dele de mudança, né? Esse crescimento, mesmo que forçado pelas circunstâncias, demonstra uma profundidade muito rara no personagem, faz o arco dele ser um dos melhores da série. Ah, com certeza, né? E um ponto de virada crucial pro Negan acontece quando ele salva a Judith Grimes, né? E esse ato corajoso demonstra também uma dedicação em proteger os inocentes, algo que era impensável pro Negan do passado. É, esse momento que marcou o início da aceitação dele pela comunidade de Alexandria, incluindo uma mudança na forma como ele próprio se via, né? A ajuda do Negan na luta contra os sussurradores solidifica ainda mais essa jornada de redenção. É, e a dedicação dele de se infiltrar no grupo e eventualmente eliminar a Alpha demonstra uma aliança com as comunidades que ele extorquiu e aterrorizou, né? Esse ato não só prova o valor dele como aliado, mas também a vontade dele de fazer o que é necessário para proteger aqueles que ele agora considera como sendo sua família. Além disso, a relação dele com a Lydia, a filha da Alpha, revela um lado paternal e protetor do Negan, mostrando que ele é capaz sim de empatia e de cuidado. E o reconhecimento dessa complexidade dele por parte dos outros personagens, especialmente o Daryl e a Carol, é uma confirmação dessa evolução. Eles veem no Negan um cara que, apesar dos erros, muitos erros na verdade, pode contribuir de verdade para um bem maior, greater good, né? Mas e aí, quem é o melhor líder? Por mais que a gente tenha curtido muito ver a jornada do Negan, ele tentando se redimir e tudo mais, não tem como negar, né? Não tem como negar. Nossa. O Rick Grimes ainda é o cara quando o assunto é liderança, né? O Rick tem esse jeito de unir o pessoal, fazer todo mundo se sentir parte de algo maior, mesmo quando a situação tá mais pra fim do mundo do que nunca. Ele lidera com o coração e com a cabeça, sempre jogando limpo e mantendo uma experiência mais do que viva. Por mais que ele tenha cometido muitos erros, porque quem nunca, né? O cara nunca perdeu a essência dele, sempre manteve empatia e aprendeu com os próprios erros. Isso é o mais importante. E por mais que o Negan tenha dado uma virada, né, e mostrado que o cara mais temido também é capaz de mudar, o Rick sempre tava lá, fazendo as suas escolhas duras, mas pensando no bem de todo mundo, né? Desde o comecinho, o Rick se jogou na linha de frente, sacrificou a própria felicidade, tudo pra manter o grupo seguro e de quebra ainda tentou fazer o Apocalipse ser um lugar um pouquinho melhor. O Negan pode até ter aprendido umas lições importantes sobre como ser humano de novo, mas e o Rick? Esse aí, meu amigo, sempre soube o que significava ser um líder de verdade. Colocava a galera em primeiro lugar sempre e mostrava que mesmo no caos total, a gente não precisa perder a nossa própria humanidade. Seja enfrentando hordas de zumbis, lidando com outros grupos hostis ou tomando as decisões que ninguém mais quer tomar, o Rick fez tudo pensando no coletivo. E mesmo com as dúvidas sobre as decisões dele, o grupo continuou seguindo ele, porque sabem que no fim das contas, o Rick faria qualquer coisa por eles. E isso sempre manteve acesa a esperança de que tem coisa boa vindo por aí, hein?